Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez para apresentar as dicas de português para todas as idades. Eu sou o professor Lorival, espero que vocês gostem, deixem os comentários, façam suas sugestões, que todas serão bem-vindas. Hoje eu quero abordar um assunto importante, né? Vai tratar das relações entre as palavras, entre as orações, nas frases. E esse assunto está muito relacionado com a análise sintática, mas eu não vou tratar aqui exatamente desse assunto análise sintática, apenas um pequeno contexto. É que esta semana, umas declarações foram muito badaladas na mídia, né? Foram muito comentadas na mídia. Duas declarações. Uma do presidente atual, em que dizia que quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. E logo em seguida vem uma declaração do ex-presidente, do presidente Lula, que diz assim: ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Se você não entendeu o que o ex-presidente falou, é porque você não conseguiu entender as palavras, o papel que as palavras têm na frase e que estabelece as relações de coesão, de coerência, para a gente poder entender o contexto dessa frase, entender o sentido dessa frase. Daí me veio a ideia de fazer um estudo, né, sintático dessa frase, ver as palavras que estabelecem as relações dentro dessa ideia, para que a gente possa entender de fato o que realmente foi dito aqui nessa frase. Então, nós vamos estabelecer isso, né? Tentar mostrar isso, tentar estudar, não tem nada a ver com política, né? Isso aqui é uma relação gramatical que eu quero mostrar. E aí eu aproveitei a frase, né, que está aí em todo lugar, que todo mundo tem acesso, para a gente discutir, para a gente estudar um pouquinho mais. Eu fiz a divisão da frase aqui, do contexto do texto, né, em duas partes, né? Na primeira, eu coloco a primeira frase, né? E ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, e depois eu coloco o restante do texto, né? Porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Vocês observem que eu grifei aqui, que eu destaquei a palavra ainda bem que, eu destaquei chamado, destaquei porque, destaquei está permitindo que, né? E enxergar que. Então eu destaquei algumas palavras que é para a gente começar a entender. Muitas são as palavras, né, em português que estabelecem relações, né? Tem a preposição, tem o pronome relativo, tem a conjunção. Então, o que eu vou tratar agora é sobre a conjunção. Claro que eu não vou aqui fazer um estudo sobre as conjunções, os tipos de conjunções, a classificação das conjunções. Eu vou apenas me ater nas conjunções que aparecem no contexto desse texto do ex-presidente. Mas
é importante a gente lembrar o que seja uma conjunção. Então eu peguei esse conceito bem amplo, né? Que conjunções são unidades que têm por missão reunir orações no mesmo enunciado. Ou seja, o objetivo das conjunções é ligar duas orações, né? E transformá-la num período, né? Esse é o principal objetivo das conjunções. É claro que as conjunções todas elas têm um sentido. Elas é que estabelecem as relações entre as orações. Ela vai estabelecer as relações. Por causa dessas relações, nós podemos classificar as conjunções em conjunções coordenadas e conjunções subordinadas. A partir das conjunções é que nós classificamos as orações. Então, se uma oração é introduzida por uma conjunção coordenativa, é claro que essa oração vai se chamar oração coordenada. Se a oração ela é introduzida por uma conjunção subordinativa, essa oração vai se chamar oração subordinativa. Vejam que as duas palavras elas se apresentam de forma bem diferentes, né? A coordenação e a subordinação. Então, na coordenação, como o próprio nome diz, as orações elas apenas elas se posicionam uma ao lado da outra, mas elas são orações independentes. Por elas serem independentes, cada uma tendo a sua significação, é que a gente vai chamar de coordenadas. Já as subordinadas, elas são orações dependentes, uma depende da outra. Aquilo que a gente chama de oração principal sempre vai exigir uma oração subordinada. E uma oração subordinada vai estar sempre na dependência de uma outra oração que a gente chama de oração principal. Então, diante disso, nós vamos agora ver aqui o texto. Primeiro, a gente poderia perguntar assim: qual seria a ideia central desse pequeno texto do ex-presidente? Qual seria a ideia central? Então, a ideia central é essa de os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar a solução a determinadas crises. Essa que é a ideia principal. Isso aqui é a ideia principal do texto. Os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Partindo dessa ideia principal, é que nós vamos chegar na primeira frase. E aí vem a ideia do ainda que. O que ele quis dizer com esse ainda que? Ainda bem que. Então, esse ainda bem que, ele tem assim uma ideia bastante positiva do que vai ser descrito a seguir. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Ele está querendo dizer que a criação do monstro chamado coronavírus foi uma coisa boa, foi uma coisa positiva. Por que foi positiva? Por que foi uma coisa boa? Porque os cegos começaram a enxergar que o Estado é capaz, só o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Vejam se vocês percebem que essa ideia aqui, essa ideia principal, ela está intimamente ligada à ideia da positividade. Então, o que nós vamos observar? É que esse ainda bem que é uma ideia assim positiva, é uma causa,
é uma causa positiva, né? Que uma causa todos sabem, né? Que nem sempre pode ser uma coisa positiva. Uma causa pode ser algo bem negativo, trágico, destruidor, né? Mas aqui não. Aqui é uma causa positiva. Então, essa causa aqui é que vai levar a esse acontecimento, a essa ideia. Então, essa ideia de os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar a solução a determinadas crises, essa frase aqui, ela tem essa causa, que é a natureza criar o monstro chamado coronavírus. Isso aqui é a causa disso aqui. E é uma causa positiva porque ele usou a expressão ainda bem que é uma conjunção, isso aqui é uma conjunção causal. É como se ela pudesse ser substituída por porque. Tanto é que logo na frase seguinte ele vai usar o porquê. Só que esse porquê que vem aqui, ele vai explicar essa causa. Então, entre a explicação e a causa, é muito importante você ver a relação, né? Primeiro vem a causa, depois ele vai explicar essa causa para que a ideia principal possa ganhar sustentação. Então, eu tenho aqui uma conjunção causal, eu tenho aqui uma conjunção explicativa, né? Explicativa, e que vão amarrar o sentido da frase. Não sei se está dando para vocês compreenderem a ideia básica, mas a ideia disso aqui, do entendimento dessa ideia principal, tem que passar pelo entendimento dessa conjunção, pelo emprego dessa conjunção, que vai estabelecer a relação de causa com a ideia principal aqui do texto. Então, por isso é que é importante a gente conhecer. As outras conjunções, aqui o que, são conjunções integrantes, né? Vocês notam aí que elas estão sendo usadas só para integrar as ideias. Por exemplo, essa explicação aqui, ela vai ser integrada a os cegos comecem a enxergar. Essa outra conjunção aqui vai integrar essa oração que tem comece a enxergar, apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas coisas. Essas conjunções são chamadas de conjunções integrantes. São conjunções integrantes, ou seja, elas fazem a integração entre as orações. Vejam que, mesmo mudando o sentido da conjunção, elas continuam a estabelecer a relação. Então, isso é importante para a compreensão. É lógico que a gente não precisa ser doutor em análise sintática, em análise para poder escrever, falar. Eu estou apenas explicando isso só para que a gente entenda melhor e tenha consciência daquilo que nós estamos falando. Porque o falante, a pessoa que vai escrever, ele tem que pensar antes dele colocar a ideia no papel. E tanto é verdade isso, né? E o ex-presidente, percebendo, né, o estrago que ele tinha feito com a sua ideia, né, com essa ideia de colocar uma causa assim positiva, né, um monstro, o coronavírus, esse vírus que tem causado tantas mortes, ele tem colocado isso como uma coisa boa para as pessoas começarem a enxergar. E tanto é que ele depois foi praticamente obrigado a se desculpar com a população por causa desse emprego, exatamente dessa conjunção aqui, ainda bem que. Ou seja, uma conjunção mal empregada, ela pode causar um estrago muito grande na compreensão de um texto. Se a pessoa tiver, por exemplo,
vontade de querer causar alguma coisa, provocar alguma coisa, chamar a atenção. Pode ser que a pessoa queira fazer isso aí exatamente para sair do anonimato, para tentar chamar a atenção. Então, o emprego, às vezes, de uma relação, mesmo ela estando, do ponto de vista gramatical, corretamente empregada, às vezes ela pode causar muito estrago. Por isso, é bom a gente pensar nessas relações, né? Ver, conhecer como que essas relações acontecem, para a gente poder fazer um texto bem elaborado, bem pensado e com um objetivo certo, tá bom? Então era essa a minha explicação sobre essa questão, que é a questão dessa conjunção que causou um estrago danado aí na opinião pública. Até próximo vídeo.